O cheiro de sangue chegou antes do silêncio. Ana parou no meio da trilha, o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas árvores. Não era o silêncio comum da mata, aquele em que os grilos e pássaros descansam. Era um vazio denso, sufocante, como se tudo ao redor tivesse parado para ouvir ou para caçar. O sol morria atrás das copas e um vento úmido fazia a folhagem roçar como dentes. Ela não lembrava mais em que ponto tinha se perdido. Uma hora estava caminhando para cortar caminho até a estrada. Na outra, estava afundando as botas em barro, cercada por galhos que se fechavam como garras. O celular não tinha sinal. A bateria metade. Nenhuma barra de conexão, só a lanterna tímida. E então viu, entre os troncos retorcidos, o primeiro aviso. Pedaços de tecido pendurados como bandeiras macabras, uma manga rasgada, um pedaço de calça jeans, uma camisa infantil. Depois os ossos, pequenos amarrados com fibras vegetais, balançando como sinos silenciosos. Havia dentes, havia cabelo. Um estalo seco soou atrás dela. Não era galho quebrando por acaso. Era alguém ou algo se aproximando e Ana girou devagar. O vento trouxe um cheiro podre de carne e fumaça velha. Uma sombra deslizou entre as árvores, baixa e rápida, quase humana, mas torta, como se cada osso tivesse sido quebrado e remontado. Um brilho metálico recortou a penumbra. O pânico explodiu. Ela correu. A mata se fechava a cada passo, engolindo a pouca luz que restava. Raízes agarravam seus pés, galhos arranhavam a pele, o tornozelo torceu num buraco de tatu e latejou com raiva. Ela mordeu um grito, cambaleou, endireitou-se. Ao longe, uma luz fraca pulsou entre as árvores. Casa. Gente, salvação. O coração acreditou, as pernas obedeceram. Quando chegou mais perto, percebeu que era uma fogueira. Ao redor, formas humanas paradas, imóveis, observando. Nenhum deles falava, apenas respiravam. E aquele som, juntos, lembrava um tambor lento, um pulmão gigante aspirando a noite. Um homem se destacou do grupo. Magro, pele pintada de carvão, cabelo preso por cordões onde pendiam dentes humanos. Na mão, uma lâmina longa tão polida que refletia a lua inteira. Ele não se apressava. Caminhava como quem sabe que a presa não tem para onde fugir. Ana recuou, tropeçou em algo e caiu de costas dentro de um tronco oco. O cheiro era sufocante. Quando tateou no escuro, sentiu superfícies lisas e redondas. Crânios. Alguns ainda com couro. Ela saiu cambaleando, arfando, e o homem sorriu pela primeira vez. Um sorriso curto, sem alegria, como de quem reconhece uma oferta. O grupo avançou. Descalços, passos leves, muitos. O som deles juntos era hipnótico, como chuva dura em telha. Ana correu até encontrar um riacho. Entrou sem pensar, deixando a água gelada esconder seu rastro. O choque de frio acordou um resto de lucidez. Siga pela água. Apague pegadas. Procure barulho. A água levou-a até o rugido grave de uma cachoeira. Ao lado da queda, uma fenda na rocha, estreita como um suspiro. Ana se espremeu ali, os braços colados ao corpo, a respiração curta. A lâmina do homem passou pelo vão, arranhou-lhe a bochecha. O sangue escorreu. Ele lambeu o fio, provou, recuou. Não por piedade, mas por cálculo. Uma caçada demorava mais quando a presa tinha esperança. Quando os passos sumiram, ela saiu da fenda e subiu um barranco escorregadio. No topo, um corredor de árvores antigas, cada tronco marcado por séries de riscos, contagens de 5, algumas riscadas até sangrar seiva. Alguém marcava tempo. Ou caça. Um sino soou ao longe, rouco e irregular. Esperança. Ou armadilha. O cheiro de fumaça veio com a brisa. Ana seguiu. Encontrou um cercado de troncos, portão torto, fogueira baixa ardendo num pátio de terra batida. 4 construções, 3 de madeira e palha, uma de pedra pequena, com um sino torto pendendo em arco rachado. Uma mulher surgiu da casa maior, magra, olhos atentos demais, um vestido simples, anos de sol na pele. Sorriso contido. Você chegou. Disse como quem esperava por Ana. Entre. O fogo está baixo. Eu me perdi. Tem gente me seguindo, tá? Por favor. Ana mal descreveu. Falou. Telefone.
estrada, ajuda. Eles não entram sem meu sinal. A mulher mostrou um bracelete de dentes. A regra, entre. Dentro, a casa cheirava a fumaça e ferro. Ossos pendiam das vigas, ervas secas nas paredes. E entre elas, dedos humanos secos amarrados como se fossem raízes. No centro, um tapete grosso escondia a madeira. Sobre a mesa, 3 facas, um martelo de cabo de couro, uma tigela com algo cru recém-cortado. A mulher ferveu água, jogou ervas, empurrou a caneca para Ana. Beba, tira a tremedeira. O sino lá fora tocou uma vez, curto. Os passos se aproximavam. A mulher trancou a porta, atravessou uma trave. O sorriso derreteu em cansaço. Você correu bem. Eles gostam quando corre bem, disse sem ironia. Quem são eles? Ana sentiu a pergunta sair pequena. Os que ficaram, os donos deste mato. Os que comem para lembrar. Lembrar o quê? A mulher olhou para o crucifixo sem Cristo pendurado na parede. Só a madeira marcada de unhas. Que já foram gente. O canto do grupo soou, grave, em cadência. A madeira da porta vibrou. A mulher tocou o bracelete de dentes e o som diminuiu, como se alguém do lado de fora tivesse assentido. Regras, sinais, fome contida por um fio. Por baixo, túneis de raiz e pedra. Leva até o leito antigo do rio, vai doer, vai rasgar, mas eles não cabem lá. E você? Eu fiquei. Ela sorriu, sem dentes. Alguém tem que tocar o sino. A porta estremeceu com outra pancada. A mulher abriu o alçapão. Lá embaixo, a escuridão tinha respiração. Ana viu olhos brilharem por um instante. De animal? De gente? E engoliu em seco. Vai, ordenou a mulher. Quando sentir o vento frio, vire à esquerda. O rio morreu, mas ele ainda lembra do mar. Por que você... Porque um dia eu também corri. Vai. Hannah desceu. A madeira fechou acima e a trave voltou ao lugar. O escuro cheirava a terra e sangue. As paredes viviam, raiz, limo, insetos. O túnel estreito obrigava o corpo a engatinhar de lado, o tornozelo ardendo, as costas raspando. Algo moveu-se adiante. Um roçar, um fungar. Ana apontou a lanterna e viu peles, tendões, ossos em camadas, como se restos tivessem escorrido e petrificado no barro. Um sussurro soprou perto da orelha. Volta. A voz era a dela, ou a terra a devolvendo. Ela seguiu. O túnel dobrava, estreitava, abria em bolsões de pedra onde ossadas se empilhavam como erros. Em um desses bolsões, uma caixa de madeira, pequena, coberta por pano. Curiosidade e desespero caminham juntos. Ana abriu. Dentro, um caderno inchado de umidade, fotos desbotadas de famílias sorrindo em piqueniques antigos, cartazes de desaparecidos arrancados de postes. Ela reconheceu o estilo de um panfleto que vira no ponto de ônibus 2 dias antes. Procura-se. Recompensa. A foto era de uma adolescente de boné vermelho. Na borda, mancha de dedo recente. O estômago de Ana virou pedra. Adiante, o túnel desabava, obrigando-a a cavar com as mãos. Unhas quebraram. Lascas de pedra cortaram os dedos. O relógio do celular marcava a madrugada, andando sem compaixão. Quando finalmente passou, sentiu o primeiro sopro de vento frio. Esquerda, sempre esquerda. Uma claridade cinza começou a insinuar-se nas frestas. Amanhecia? Ou era o olho de algum buraco de armadilha? O túnel abriu em uma cavidade maior. Teto alto de raízes, chão de argila lisa, paredes riscadas com símbolos. Havia um círculo de pedras no centro, negro de fuligem. Sobre ele, algo pendia. Uma gaiola de galhos trançados, grande o suficiente para caber uma pessoa encolhida. Dentro, ossos recentíssimos ainda com fibras e um pingente infantil. O pingente era uma letra L. O coração de Ana travou numa lembrança. A placa com o nome Lívia no panfleto do poste, o boné vermelho, a data. Ela não conhecia aquela menina. Mesmo assim, a ausência dela pesou como chumbo. O vento soprou mais forte por uma fenda lateral. Esquerda. Ana espremeu-se e saiu numa ribanceira de barro que descia para um leito seco de rio. O céu estava pálido, início de dia prenhe de bruma. Durante um segundo,
Ela acreditou. O leito do rio antigo era um corredor limpo, quase estrada. Bastava segui-lo até ouvir carros, homens, vozes. Bastava. Os assobios cortaram o ar como flechas. Vieram de duas direções ao mesmo tempo, afinados como pássaros que aprendem o som da presa. Ana correu pelo leito, mancando, jogando-se entre pedras, a respiração como fogo nos pulmões. O primeiro canibal saltou do barranco à direita, o corpo pintado de lama. Os olhos vazios de tudo que não fosse fome. Ele caiu mal, torceu o joelho, urrou. Outros dois pularam mais adiante com lanças curtas. Um terceiro desceu pela corda de cipó, sorrindo largo demais. Ana viu, 10 metros adiante, um tronco caído atravessando o leito. Debaixo dele, um buraco escuro. Talvez passagem, talvez toca. Jogou-se. As mãos agarraram barro e pedra, o corpo passou raspando, a jaqueta ficou presa. Ela largou a jaqueta. O primeiro canibal tentou segui-la, mas travou os ombros e ficou preso pela clavícula. O urro dele encheu o buraco. O segundo enfiou a lança. A ponta riscou o braço de Ana, um corte fino e queimante. Ela chutou, achou a ponta com o calcanhar, quebrou-a. Rolou para o outro lado do tronco e correu sem olhar. O leito antigo se alargou. Abriu-se em clareira de areia fina. No meio erguia-se um poste de madeira com pregos velhos, panos e fitas. Havia marcas de fogo no chão ao redor, como rodas negras. E fincado no poste, um sino menor, igual ao do pátio. Ali era um ponto de chamada. Ana não pensou. Arrancou o sino com as duas mãos e o atirou para dentro da mata o mais longe que conseguiu. O objeto sumiu num arbusto com um baque. O eco dele atrapalhou os assobios por alguns segundos. Segundos, às vezes, salvam vidas. Foi então que ela viu a cerca. Fios de arame enferrujado marcavam uma linha, e além dela, um campo ralo. Postes elétricos, um caminho de terra mais claro. Civilização. Ana correu. No último passo, antes de cruzar os fios, a perna agarrou num laço oculto. O corpo voou e caiu com o peso num tapete de galhos. Estalos. Dor aguda muitas vezes ao mesmo tempo. Estacas? Não. Ossos. Um tapete de ossos. A armadilha se fechou como boca. O grito não saiu. Ficou preso no peito, feito pássaro. Os canibais chegaram devagar, cercando. O homem da lâmina veio por último, com a serenidade de quem já conhece o final. Ele inclinou a cabeça para o lado, como quem avalia a qualidade de uma peça de caça. A mão livre tocou o arame, produziu um zumbido. A língua dele clicou no céu da boca. Um ritual pequeno, íntimo, mas repetido muitas vezes. "Por favor", Ana conseguiu dizer. Eu posso... Ele ergueu a lâmina para cortar o laço. Atrás dele, um ruído de motor. Distante, mas real. A estrada respirava. O homem hesitou. Outros membros do grupo olharam em volta, inquietos. A regra do som de máquina. A regra do mundo de fora. A mulher tinha dito. Havia regras. Ana não esperou nova chance. Apertou os dentes e puxou a perna com toda a força. A pele rasgou. O laço cedeu um pouco e depois travou com violência. O mundo ficou branco na borda. Ela arrancou uma estaca do chão com a mão e a enfiou entre o arame e a canela como alavanca. O metal cedeu. A lâmina desceu. Ela rolou e o golpe pegou o osso, arrancando lascas do tapete. O homem rosnou, de frustração mais que de raiva. O motor crescia. Um caminhão? Um trator? O som cortou a lógica do ritual. Os canibais se retraíram um passo, como feras vendo o fósforo aceso. A janela. Ana levantou-se mancando, o sangue enchendo a meia, e correu meio saltando, meio caindo. O homem da lâmina agarrou-lhe o cabelo. Ela virou com o resto de força e enfiou a estaca em sua clavícula. O corpo dele tremeu, os olhos ficaram vazios de espanto e a lâmina caiu, rodopiando. Ana pegou no ar sem pensar, como se aquela arma já estivesse destinada à sua mão. Cortou o arame do laço, correu. Cruzar a cerca foi atravessar uma pele. O cheiro da mata ficou para trás por um segundo, substituído por poeira de estrada e óleo. O caminhão apareceu no topo do aclive, faróis amarelados, carroceria de madeira. O motorista freou ao vê-la, o rosto se fazendo pergunta e horror ao mesmo tempo.
Ana entrou na frente, agitando os braços ensanguentada, os olhos duas brasas. Por favor, anda, anda! Os faróis iluminaram a borda da mata. Os canibais recuaram para a sombra, os olhos apagados ali, um brilho mau de bicho. O motorista abriu a porta, gritou qualquer coisa que ela não ouviu, e ela escalou a lateral como gato acuado. O homem engatou a primeira, o caminhão tremeu, andou. A cerca ficou para trás, o coro gutural subiu uma oitava, frustrado, e depois sumiu com a distância. Ana olhou pelo retrovisor e viu por um instante a mulher do bracelete de dentes de pé no limite da mata. Ela tinha saído, violando a regra. Ou não, talvez o bracelete fosse a regra. A mulher ergueu a mão e por um segundo Ana não soube se aquilo era despedida, aviso ou ameaça. O vento levou a imagem como poeira. No banco do passageiro, Ana chorou sem som. Dor, alívio, enjoos, tudo ao mesmo tempo. O motorista falava, perguntava nome, hospital mais próximo, se tinha gente atrás. Ela assentia, negava, gaguejava. A lâmina estava no chão da cabine, suja de barro e sangue. O motorista viu e empalideceu, mas não perguntou. Apertou mais o acelerador. Quando a primeira torre de celular piscou no horizonte, o aparelho de Ana vibrou como um bicho ressuscitando. Mensagens em fila, sinal cheio. Ela discou emergência, a voz rachando. Falou de homens, de ossos, de uma menina de boné vermelho, de túneis, de um vilarejo, de um sino. A atendente pediu coordenadas. O motorista indicou uma placa. A voz do outro lado disse: aguarde em local seguro. O que era seguro depois daquela noite? O caminhão entrou na cidade mais próxima ao nascer do sol. O motor tossiu diante da delegacia. Gente olhou. Ambulância foi chamada. Mãos cuidadosas tocaram o tornozelo de Ana. O corte no rosto, os dedos sangrando. Perguntas vieram em ondas. O motorista contou o que viu. Uma mulher sozinha saindo do mato, o brado, o sangue, a cerca. O policial anotou. Outro homem coçou o queixo. Alguém disse: essa mata é cheia de história. Alguém riu de nervoso. Alguém ficou sério demais. Horas depois, 2 carros seguiram com Ana e uma equipe até a borda da mata. Encontraram o leito seco, o poste de sinos, a clareira de areia fina. Encontraram também o tapete de ossos, já revirado, já sem laço. Não encontraram o cercado, nem as casas de palha, nem a construção de pedra com o sino torto. Onde deveria estar o pátio, havia terra lisa, como se muitos pés tivessem varrido o chão com pressa. Nas árvores, os riscos antigos ainda cortavam a casca, mas agora cobertos por lama fresca. Alguém teve tempo de apagar e lembrar. A senhora tem certeza de que foi aqui? Perguntou o sargento, o caderno pronto. Ana apontou para um canto onde a argila guardara um desenho. Era uma mão, impressa em sangue seco, de palma pequena, dedos finos. No pulso, a marca branca onde faltava um pingente. A letra L veio inteira como um soco. O sargento engoliu, mandou sinalizar, pediu reforço. A rádio chiou. Antes de irem embora, o vento soprou vindo do interior da mata e trouxe um som leve, quase educado. Um assobio curto, respondido por outro, mais distante. Os policiais se entreolharam. O sargento disse que era pássaro. O motorista do caminhão disse nada. Ana sentiu a pele arrepiar. Não era pássaro, era idioma. Na ambulância, enquanto enfaixavam seu tornozelo, ela sentiu algo duro no bolso. A lâmina? Não. A lâmina tinha ficado na cabine. Era o caderno inchado de umidade, o das fotos. Ela não lembrava de tê-lo levado. Talvez o túnel o tivesse colocado ali, como a voz na orelha. Abriu na primeira página intocada. Havia apenas uma frase, escrita com letra infantil, tremida e decidida. Se você saiu, toque o sino que puder. No hospital, a enfermeira leu por cima do ombro e fechou de leve o caderno, respeitando um segredo que não era dela. Do lado de fora, a cidade seguiu sendo cidade, com seus barulhos e códigos, suas luzes e receitas. A noite parecia ter ficado para trás. Só que não. No canto do quarto, na televisão sem som, uma nota de rodapé passou. Desaparecida há 14 dias. Buscas continuam sem resultados. A foto do boné vermelho brilhou por um segundo.
Na madrugada seguinte, quando finalmente dormiu, Ana sonhou com o corredor de árvores e as marcas de contagem. Sonhou com a mulher do bracelete, batendo devagar o dedo nos dentes, como quem chama alguém pela lembrança. Sonhou com a fenda da cachoeira, a lâmina provando sangue, a palavra que nunca foi dita. Acordou com o coração em galope e a certeza que não escolheu. Alguns sinos não têm torre. Alguns sinos são vozes. Alguns sinos são passos apagando rastros. Dias depois, voltaram à mata com mais gente, cães, drones. Encontraram novos panos, novas cordas, buracos recentes. Não acharam as casas. Não acharam a mulher. Não acharam a gaiola de galhos. Mas acharam, amarrada numa raiz perto do leito seco, a metade de um bracelete de dentes rompida. Entre os dentes, uma peça de metal oval, velha, com gravação quase ilegível. Limparam, soprar, olharam de lado. Havia uma palavra. Lembrar. Hannah guardou a peça na palma e viu o próprio reflexo distorcido no metal. Não pediu para ficar. Não disse que já era dela. O sargento assentiu, sério demais. E antes de irem embora, alguém, sem coragem de admitir, atirou uma pedra na mata. O assobio respondeu curto, ofendido, como se dissesse: eu também sei lançar. No caminho de volta, o caminhão seguia atrás da viatura, o mesmo motor, o mesmo homem, a mesma estrada que parecia proteger. Mata os acompanhou pela lateral por alguns quilômetros, como um vizinho silencioso. Em certo ponto, o vento virou e trouxe um cheiro de fumaça e ferro. Ana apertou a peça de metal na mão até doer. Não era a dor que a mantinha alerta. Era a memória que alimenta, a memória que às vezes come. Nessa noite, na cidade, um sino de igreja quebrou a corda e tocou sozinho, uma vez só, como se lembrasse um nome. Pouca gente ouviu, menos gente entendeu. Ana, porém, levantou da cama e foi até a janela. No vidro, a rua refletiu seus olhos. No reflexo, por um segundo, ela jurou ver atrás de si um corredor de árvores e marcas de contagem. Piscou. Era só a cortina. Ou quase, porque o cheiro de sangue voltou antes do silêncio. E quando o silêncio veio, não era de descanso, era de espera. A mata tem tempo, a fome também. E os que ficaram lá dentro continuam contando. 1, 2, 3, 4, 5...